eu gostaria de dizer para os irmãos que uma carta importante aconteceu na nossa história como Batista Independente. Uma importante carta na história de nossa denominação foi a carta enviada em 1911, está aqui na tela, pelo imigrante sueco Gustaf Andersson, à liderança da missão de Örebro, pedindo apoio espiritual aos colonos suecos no Rio Grande do Sul. O resultado dessa carta foi o envio do pioneiro Eric Johnson para o Brasil no ano seguinte e o início do trabalho Batista Independente no Brasil. Então, o trabalho da nossa convenção surgiu como resposta de uma carta. Olha só, uma carta enviada basicamente 110 anos atrás, e nós estamos aqui hoje. Nós temos uma ilustração, pode passar o próximo, por favor? Essa ilustração foi feita pelo Vitor Taborda, ela foi tirada do material da CIB para a educação infantil. O Vitor Taborda é de uma nossa igreja lá de São Caetano, ele é um jovem, acho que agora está com 16 anos, lá em São Paulo, e ele faz as ilustrações do material infantil da CIB. E nessa ilustração nós temos aí Gustaf escrevendo: por favor, me enviem missionários até nós. Pode deixar essa imagem por enquanto? Foi através de uma carta que nossos irmãos suecos viram a necessidade de enviar missionários para o nosso Brasil. Isso há 110 anos atrás. Não só enviaram missionários, como a partir desse envio, a CIB foi criada. A nossa convenção, que hoje nós temos, foi fruto dessa carta, onde o trabalho pioneiro dos irmãos suecos começaram no Brasil. Tantas pessoas conheceram a Cristo através do resultado de uma carta pedindo missionários. São tantos anos de história. A igreja está com 41 anos, pastor? 41, né? Imagine só, já aqui 41 anos de história. E tudo isso começou há 110 anos atrás, como resultado de uma resposta de uma carta, que teve um escritor, que teve uma caneta, um papel e que teve um envio. Nesse caso, um colono sueco, pedindo para os nossos irmãos da Suécia enviarem missionários para o Brasil. Existe um relato chamado A Carta do Brasil que diz assim, eu vou ler para os irmãos o relato dessa carta e os irmãos vão ver exatamente quais foram as palavras que esse irmão utilizou há 110 anos atrás, pedindo missionários. No final do século XIX, os europeus estavam colonizando o Rio Grande do Sul, quando um grupo de suecos veio a se estabelecer no oeste do estado gaúcho, mais precisamente na cidade de Ijuí e na colônia Guarani. Após um tempo naquela região sem assistência espiritual, Anders Gustaf, em 10 de fevereiro de 1911, escreve uma carta ao jornal A Tribuna Sueca, onde em um dos trechos da carta ele diz: vários suecos saúdam e perguntam se vocês aí em Örebro não poderiam mandar um missionário até nós. Nós estamos lendo nas palavras de Gustaf. Nós não temos nenhum líder, ninguém que fale do Evangelho. Quando viajamos para cá, há 19 anos, muitos eram crentes, mas agora não são nada. Isso 110 anos atrás. Com isso, as crianças aqui estão sendo criadas numa grande escuridão e paganismo. Nós cremos que se viesse alguém aqui e começasse um movimento espiritual, o Senhor levantaria o povo e o povo voltaria a Ele novamente. Queridos amigos, quando forem mandar pregadores do Evangelho, não se esqueçam do Brasil. Amigos, peçam a Deus por nós, que estamos aqui na escuridão e na sombra da morte, que Deus possa nos iluminar. Vemos nessa carta um pedido de socorro. Por favor, nos enviem missionários, nós estamos morrendo espiritualmente. Já faz 19 anos, nossos filhos estão sendo criados em paganismo, nossos filhos estão sendo criados sem saber o que é Deus. Então, John Angman, diretor do seminário em Örebro, na Suécia, ao ter acesso à carta, desafia o jovem seminarista Eric Johnson a vir ao Brasil. Após um mês de oração, Eric aceita o desafio e, tendo concluído seus estudos teológicos, viaja para o Brasil. Chega com muita dificuldade de acesso em Ijuí, em 3 de setembro de 1912, e finalmente a colônia Guarani, em 12 de setembro de 1912. 3 dias depois, portanto, em 15 de setembro de 1912, realiza o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. E nós temos uma ilustração desse momento.
Olha só, 15 de setembro de 1912, nosso missionário Eric realizando o primeiro culto batista independente em solo brasileiro. Após realizar alguns batismos, foi fundada a primeira igreja batista na colônia Guarani, em 14 de setembro de 1914. Nos anos seguintes, foram fundadas igrejas em outras localidades do Rio Grande do Sul e depois em outros estados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, Goiás, Paraíba, Minas Gerais. Hoje estamos presentes em todos os estados brasileiros e em 20 países. A carta que foi enviada para a Suécia não só obteve uma resposta, mas como um missionário e sua esposa, jovens, vieram para o Brasil, começaram um trabalho missionário e hoje nós temos igreja em todos os estados do Brasil, projetos em mais de 20 países fora do Brasil. Essa é a nossa história, irmãos. Da Suécia para o Brasil e do Brasil para o mundo. Hoje nós somos frutos de uma carta que dentro dela continha um pedido de socorro, onde não só um grupo de suecos do Rio Grande do Sul foram socorridos, mas a nação do Brasil inteira, através de igrejas espalhadas por todos os estados brasileiros. E não só o povo brasileiro foi acolhido, mas como povos de outras nações, com mais de 70 missionários, com 32 projetos transculturais, 10 projetos nacionais e 8 novos projetos missionários nesse ano, na Secretaria de Missões da CIB. Tudo isso fruto de uma carta. A nossa identidade como CIB é uma identidade missionária. E muito me alegra ver a igreja aqui sendo uma igreja missionária. Muito me alegra quando eu conheço pessoas que adotam missionários. Não porque agora eu sou um missionário, mas porque eu sei que isso está no nosso DNA como batistas independentes. Porque foi através do trabalho missionário dos nossos irmãos suecos que hoje nós estamos aqui.